O edital da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul saiu com uma banca um tanto quanto pouco conhecida, Instituto Avalia. E no vídeo de hoje eu vou te falar o perfil da banca, eu vou mostrar para vocês aqui o perfil da banca, dicas de estudo para essa banca específica, e vou mostrar também no site de questões e dar algumas estratégias aqui para você se preparar para o Instituto Avalia. Então, bora lá, deixa eu compartilhar com você aqui algumas coisas sobre esta banca, Instituto Avalia. Essa banca é uma banca considerada pequena, tá? É uma banca considerada pequena. Ela tem um perfil de questões bem específico. São questões bem curtas, são questões simples. O que são questões curtas? Texto curto, tá? Ela não é igual a uma FCC da vida, que tem aqueles textos enormes. Não, o texto eu vou mostrar para vocês, mas são questões bem curtas. São questões mais simples, ou seja, não tem um texto ali tão robusto, rebuscado, que você se perde na leitura. Não, são literalidades simples, tá? Perguntas diretas, ela te pergunta, ela não floreia tanto quanto o CESP, então ela te pergunta coisas mais diretas, e na parte de direito, ela vai sempre pela literalidade das normas, né? Literalidade da lei. Então, só por essas características aqui, a gente já consegue perceber que são questões que são mais de fácil digestão, vou dizer assim. O concurseiro consegue ler, consegue entender o que a banca está perguntando e consegue responder. Diferentemente de outras bancas que você vê por aí. Por exemplo, a FGV, que você tem dificuldade para entender o que ela pergunta. FCC, que é uma banca característica dela, é que ela te cansa muito. E o CESP são questões ali que sempre tem uma outra... que você precisa de um passo a mais, né? Um conhecimento a mais para você identificar. Então, esse é o perfil básico do Instituto Avalia. Tem pouquíssimas questões no site de questões, mas fica comigo que eu vou te dar algumas dicas aqui de como você vai superar esse problema. Bancas similares. Por ter pouca questão, por ter pouquíssima questão, você vai precisar estudar todas as questões da banca, todas, tá, pessoal? Vocês precisam focar em estudar todas as questões da banca, mas, ao mesmo tempo, você vai precisar ir para outras bancas que são similares. Por exemplo, a banca AOCP. Para quem não sabe, o Instituto Avalia foi meio que um desmembramento da AOCP. Então, pegar questões da AOCP, se vocês colocarem no filtro lá do site de questões, vocês vão perceber que a AOCP tem bem mais questões que esse Instituto Avalia. Então, pegue um pouco de questões da AOCP, porque como o Instituto Avalia foi um desmembramento, você pode pegar muitas características de uma banca e jogar na outra. Então, faça bastante questão da OCP. Fundatec também, que são questões meio similares ao Instituto Avalia, IDECAP, todas essas bancas que são menores, tá? A única observação que eu coloco para você, não precisa restringir muito as bancas, priorize um pouco o Instituto OCP e a OCP, tá? É quase a mesma coisa, só que você vai fugir mesmo das questões das bancas maiores, que são as bancas grandes, FCC, FGV, Sebrasp, Vunesp, que são questões mais robustas, que são questões mais fortes, mais densas de conteúdo, e que para o Instituto Avalia você vai empregar um esforço desnecessário para conseguir entender. Então, não precisa, essas bancas menores você foge, e as bancas maiores você foge, e das bancas maiores você intensifica. Qualquer banca menor, tá? Desde que ela tenha um pouco dessas características. Texto curto, mas a maioria das bancas menores tem essas características. Com atenção, priorize um pouco mais da banca AOCP, porque existe ali uma similaridade. Fuja completamente dessas bancas maiores. Dicas de estudo. Estude todas as questões que tiverem no site de questões do Instituto Avalia. Todas elas, tá? Desde que sejam das matérias que vai cair na Polícia Civil, tá? Todas elas. Eu até anotei aqui um rascunho aqui para eu lembrar de cabeça quais são as matérias que vão cair. Então, estudem todas as questões do Instituto Avalia. Vou mostrar para vocês aqui que poucas questões têm comentários no site de questões, tá? Poucas questões têm comentário. Estude-as com comentário, as sem comentário, estude todas as questões, tá? Todas elas. Esse é o primeiro ponto, estude todas.
pela questão dela ter poucas questões, você vai precisar repetir essas questões várias e várias vezes, para que você entenda como é essa banca, como ela pergunta, quais são as estratégias que ela usa para que você fique especialista em Instituto Avalia. Então, além de você fazer, repita várias e várias vezes, porque é poucas questões, então repita várias e várias vezes as mesmas questões. Claro, no intervalo de tempo, não faça repetição forçada, tá? Faça uma repetição intercalada, uma repetição variada e espaçada. Mas repita várias vezes até o dia da prova todas as questões da matéria que vão cair do edital, do conteúdo programático do edital, para que você chegue na hora da prova já com uma velocidade de pensamento sobre o Instituto Avalia e sobre as questões. Uma coisa também, uma observação que você precisa se preocupar. Cuidado com os textos longos de português, tá? Cuidado com os textos longos. Apesar das características do Instituto Avalia ser questões menores, geralmente ela joga textos muito grandes. As perguntas são pequenas, mas ela joga textos grandes. E pode ser que venha textos grandes na prova da Polícia Civil. Dica, vá direto para o enunciado. Vá direto para o enunciado, leia o enunciado primeiro. Caso seja necessário, faça a leitura pontual do texto. É raro os casos de questões que você precisa ler realmente todo o texto. Então, cuidado com essas questões grandes que pode vir no seu concurso, tá? Pode vir nessa prova, então cuidado. Essa é a única observação. O restante é questões, repetir as mesmas questões e fazer questões de outras bancas similares. Eu até quero mostrar aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês o site de questões. Se vocês observarem, no site de questões, tem pouquíssima questão da Avalia, tá? Do Instituto Avalia. 1.376 questões. Só que quando você usa o filtro aqui, somente comentadas, vocês vão ver que essas questões vão diminuir para 300. Então, faça questões sem comentário. Ah, professor, mas eu não consigo aqui responder as questões. É para isso que existe IA. Use IA, bastante IA, para ajudar vocês a responder essas questões, estudar essas questões, tá? Dito isso, não faça questões comentadas, então faça todas as questões da Avalia que tiver relação com o edital da Polícia Civil, faça essas questões. Eu vou até mostrar aqui para vocês, vamos dar uma passada para vocês verem as características dessas questões, tá? Deixa eu só aumentar aqui para vocês. Show. Essa aqui, a administração não vai cair, vamos para uma matéria que realmente vai cair, tá? Vamos aqui no direito administrativo. Vocês podem ver, eu vou passando aqui as questões, são questões mais pontuais, tá vendo? São questões de literalidade. Ele está perguntando aqui no direito administrativo limpo. Vocês podem ir observando que todas as questões são textos, são perguntas mais diretas, mais objetivas. Aqui o enunciado é um pouquinho maior, mas as respostas são respostas mais objetivas, mais diretas. Vendo? Tudo mais direto, tá vendo? Essa aqui é um pouquinho maior, um pouquinho estilo mais FCC, mas isso aqui é para analista jurídico. Então, tem ali uma questão dela ser um pouquinho menor, mas vocês podem ver que são mais raras essas questões maiores, são mais raras. E como você vai treinar? Como eu disse, treine todas as questões da Avalia, você vai passar por essa questão ou outra, mas vocês podem observar que a maioria das questões são questões direto ao ponto. Uma outra questão que vem aqui mais densa, mas a maioria das questões são literalidade, são direto ao ponto. Vamos pegar aqui um direito penal, que são as questões. Ela só tem 7 questões de direito penal, então você precisa fazer mais questões de outras bancas, tá vendo? Tudo mais objetivo, sempre mais objetivo. Questões direto ao ponto, questões que não ficam criando histórias, como a FCC cria histórias, não fica perguntando com palavras estranhas, como a FGV pergunta, são realmente perguntas bem mais diretas. Vamos para uma outra matéria aqui que também vai cair. Acho que direitos humanos que vai cair, né? Vamos aqui, direitos humanos. Aqui o enunciado um pouquinho menor, mas as questões, as alternativas são menores. Também aqui vocês podem ver questões menores, sempre menores. Essa aqui, uma questão um tanto quanto maior, só que você vai fazendo essas questões e vai observando se você vai. Isso aqui, essas características, de que em situação que ela pergunta essas questões maiores. Mas, do mais, aqui são sempre questões
menores, tá? Sempre questões menores. Bom, vamos ver se ela tem questões de TI aqui, tecnologia da informação. TI, tem aqui uma questãozinha só também, que tem direto ao ponto aqui, coisas pequenas. Vamos pegar mais uma outra aqui. Raciocínio lógico, vamos pegar um raciocínio lógico aqui. Raciocínio lógico, show. Tem 11 questões. Proposição, coisas também simples. Tabela verdade. Você viu? Ela não põe uma preposição enorme para você descobrir. É uma preposição até fácil de ser julgada. É só uma aqui, ó. Só uma coisinha aqui que você tem que julgar. Tem bancas que colocam várias, né? Coisas mais simples também, para você, argumentos lógicos. Então, vocês podem observar que são realmente questões mais diretas, mais curtas, mais simples. Não vou dizer que são fáceis, tá? Não estou dizendo que são fáceis. São coisas mais simples que eu falo em questão de texto rebuscado. Você pega uma questão da FGV, se você se perde, uma questão da FCC, você costuma se perder. Uma outra questão é maior, mas na maioria das vezes as questões são mais curtas e direto ao ponto. Bem mais curta e direto ao ponto. Essas questões de professor aqui, vocês vão realmente observar que elas são sempre mais elaboradas, mas não é pela questão da característica do cargo, tá? O professor, ele teoricamente tem que saber o que é seno, cosseno, né? Que é esse caso aqui. Essas questões para vocês provavelmente não vão aparecer, tá bom? Por último, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o que eu falei aqui para vocês. Geralmente, o Instituto Avalia, ele traz textos muito longos. Se você observar, olha o tamanho desse texto, olha a imensidão desse texto. Então, geralmente, vem aqui, ó, a respeito desse gênero textual, ó, o texto em questão é a biografia. A partir desse gênero textual, talvez você consiga, eu não li essa questão, mas talvez você já conseguiria matar isso aqui sem precisar ler o texto. Por exemplo, vamos testar aqui, a respeito desse gênero textual, que ele já falou que é uma biografia, eu nem precisava ler o texto, assinala a alternativa incorreta. Os fatos seguem a ordem dos acontecimentos a fase da vida, pode escrever, mas não é necessário pesquisar e coletar materiais sobre a vida da pessoa de quem vamos. Isso aqui eu já acho que é errado. São informações importantes, é uma biografia, sim, da autobiografia do narrador, sim, geralmente a autobiografia é a pessoa que faz. Eu marcaria a C, vamos ver se é a C mesmo. Letra C, viu que eu não precisei ler todo esse texto aqui. Então, a dica que eu dei é: vá para cá primeiro, para o enunciado, se precisar e caso seja necessário, em última instância, você vai ler o texto todo. Caso contrário, ou você vai ler só o enunciado, ou você vai ler só o trecho que te importa. Mas tente não ler todo o enunciado, todo o texto. Vai tomar tempo e você precisa de tempo, tá? Bom, pessoal, essas são as dicas do Instituto Avalia. É uma banca extremamente pequena, vocês viram que tem poucas questões e poucas questões comentadas, então use bancas menores, use inteligência artificial para te ajudar a responder as questões e bora destruir as questões da Polícia Civil. Se você quiser participar lá do DAC, a gente já tem pessoas que vão fazer, a gente tem alunos que vão fazer Polícia Civil, a gente vai fazer uma aula só de montagem de estratégia baseado no estudo por questões para esse concurso. O link vai estar na descrição do vídeo. Te espero lá no DAC. Tem o QR Code aqui também. E bora destruir as questões. Até mais.